Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa live de hoje com um assunto super importante, super relevante. Vou começar então me apresentando. Eu sou a Daniele Guimarães, coordenadora de projetos de e-commerce do Sebrae Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre e-commerce e sobre um dos principais desafios de vendas online, que é a parte de logística, né? Um desafio bem relevante aí, que exige bastante atenção dos empreendedores e também que é de bastante relevância para favorecer esse relacionamento com os clientes através de vendas online. Falar do digital, falar de e-commerce é muito fácil, né? Ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia de diferentes formas, seja através de compras por conversação de chat, compras remotas, ou mesmo lojas próprias ou marketplace. Porém, todo o ecossistema envolvido nesse tipo de transação engloba uma complexidade para os empresários que nem sempre está aí de conhecimento comum. Então, é bem relevante a gente conversar sobre isso. A gente tem dados aí de mercado dizendo que 87% dos compradores online já abandonaram carrinhos. Então, no momento de finalizar a compra em sites de venda online, eles acabam desistindo. 66% desses desistentes relatam que o frete é determinante para essa decisão de abandonar essa compra, de estar suprindo através de uma compra online um desejo ou uma necessidade. Até porque, nos últimos tempos, a gente vem recorrendo para a internet para suprir não só desejos, né, compras por impulso, mas também necessidades. A ampliação das compras de supermercado, por exemplo, nos últimos anos, mais do que dobraram. Obviamente que muitas delas impulsionadas pelo cenário de restrição da pandemia, porém a comodidade, a facilidade de acesso e a evolução desse tipo de serviço vem tomando o coração dos consumidores e ganhando espaço aí nas compras do dia a dia. E hoje, né, eu estou aqui como apresentadora, né, trazendo um pouquinho da realidade do Sebrae, dos clientes atendidos pelo Sebrae. Nós temos mais de um projeto voltado para e-commerce. Estamos cada vez mais ampliando esse assunto que está muito em voga, mas hoje a gente vai ter um especialista falando sobre isso. Então, é com muito prazer, muita alegria que a gente tem essa live para celebrar uma parceria entre o Sebrae Rio Grande do Sul e a E-Commerce Brasil, referência aí, né, no mercado nacional. A gente vai receber o Marcelo Vieira. Dani, querida, obrigado pelo convite, obrigado, é um prazer estar aqui contigo, dividindo um pouquinho aí da experiência desses anos de logística, né? E falar de um assunto que me dá muito prazer, que é o e-commerce. Então, quando a gente consegue unir essas duas coisas aqui, tem papo para bastante tempo aqui. Obrigado mais uma vez. Certamente dois apaixonados por e-commerce, no nosso papel de reconhecer a importância da logística, né, nesse processo todo, que tem um ecossistema super completo, vários pontos envolvidos nessa relação, mas que a logística fecha, né, tem um papel relevante em fechar esse relacionamento e em fazer com que o cliente perdure com aquele relacionamento. Acho que a gente tem bastante assunto aí pela frente. Deixo contigo para te apresentar e a gente iniciar esse bate-papo. Perfeito, obrigado mais uma vez. Bom, primeiro, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. A ideia é que a gente consiga hoje trazer um pouco para vocês do que a gente está fazendo nas aulas junto ao Sebrae, nessa parceria do E-Commerce Brasil do Sebrae. Óbvio que hoje serão alguns pingos aqui, a gente vai fazer, resumir todo um projeto que a gente tem de aula aí em 30 minutos, então a ideia é que a gente consiga aqui trazer insights para vocês e que vocês consigam voltar para as operações e aplicar esses insights que a gente vai trazer aqui e ter um resultado já melhor rapidamente, né, o que a gente chama de ver e agir. E aí também é deixar o convite aqui, né, Dani, para as nossas aulas que a gente está ministrando junto ao Sebrae e a gente pode evoluir aí bastante nesse nosso ecossistema. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Então, Dani, a gente vai começar agora falando um pouquinho aqui da nossa aula do Click to Ship, né? Ou seja, do clique até o envio.
Deixa eu me apresentar, Dani, aqui para quem não me conhece. Então, eu me chamo Marcelo Vieira, tenho aí mais de 20 anos de experiência nesse mercado de logística, já estou há bastante tempo no mercado de e-commerce, sou empresário, membro de alguns conselhos de empresas renomadas, como a Seios aqui no Rio Grande do Sul, o próprio e-commerce Brasil, sou conselheiro de conteúdo lá, sou professor de universidade, de MBA e da Execom, tanto da aula de formação quanto do MBA da Execom. E a ideia hoje é resumir um pouquinho aí de toda essa experiência e a gente conseguir trazer para vocês de uma forma pocket, digamos assim, mas que a gente consiga, de fato, ter um resultado bacana aí ao final desse nosso bate-papo. Então, eu queria começar, Dani, indagando vocês de um ponto que eu sempre acho muito importante. É perguntar qual é a importância da logística para a experiência do cliente. Na opinião de vocês, cada um pensa aí, na sua casa, aí na sua tela, qual é essa importância? Para mim, e eu sempre gosto de trazer muito isso, quando a gente começa com e-commerce, lá atrás, quem já está há bastante tempo em e-commerce, vai lembrar que quando você fazia uma compra, se resumia muito na história do cliente. Chegou ali, apertou o botão comprar, isso, aquela experiência, ela ia até a gente fazer uma expedição de fato do produto. Não tinha uma preocupação grande com o que eu estava expedindo, com a velocidade dessa expedição. E muitas vezes, quando a gente ligava para essa empresa que eu comprei, perguntava, olha só, meu pedido não chegou, quando ele vai chegar? A gente recebia um telefone de uma transportadora. E o cara dizia, liga lá, passei para a transportadora. Isso começa a evoluir. A gente começa a entender que essa experiência do comprar, a entrega, ela faz parte do ciclo da experiência, da jornada de compra. Eu começo a entender que, uma vez que esse cliente comprou comigo, ele quer receber esse produto de fato da forma como ele comprou. E a gente começa a evoluir isso a tal ponto que a utilização desse produto lá na frente, seja um item perecível, seja um bem de consumo, ele ainda assim está vinculado com aquela loja. Então, quando eu faço uma compra de um produto no e-commerce, por mais que ele não seja de uma marca daquela loja, seja de um fabricante terceiro, né, não seja de uma marca própria, a importância que esse cliente dá para essa compra e a relação que ele faz de responsabilidade é daquela loja. Então, eu preciso, de fato, conseguir contemplar toda essa jornada, desde quando ele faz o clique, de fato, até ele receber e utilizar esse produto. Então, a logística, ela faz esse meio campo entre o cliente comprar uma imagem, que é o produto que ele compra na internet, a gente compra uma imagem, e, de fato, ele receber um produto. Então, digamos que a logística ela é responsável por transformar imagem em produto. Então, no final, o que o cliente quer? Né? Esse cliente ele quer receber o pedido certo, na hora certa, na quantidade correta que ele comprou, receber no local indicado, no menor tempo possível, no menor custo. E aí, quando a gente lê essa frase, diz assim, mas isso é muito complexo. Mas de fato tem como fazer. E a ideia é que a gente trazer um pouquinho da forma de fazer isso tudo, tá bom? Vamos lá, então. Dani, para a gente começar, a primeira coisa que eu posso trazer de dica para todo mundo, e vocês vão ver uma coisa aqui, eu vou falar muito de logística, mas para eu poder chegar na logística, eu preciso ter toda uma base. Então, para eu poder saber como eu vou entregar isso lá na frente, a primeira coisa que eu preciso saber é conhecer as características, as minhas características do meu produto, do meu negócio. O que eu vendo? Eu vendo produtos congelados, eu vendo perecíveis, eu vendo bens de consumo, eu vendo televisão. O que eu estou vendendo? Eu preciso saber como é que eu estou vendendo isso e o que eu vou vender. Aí eu vou conseguir planejar um processo de uma forma mais assertiva. Eu preciso conhecer quais são as características desse meu cliente. Esse meu cliente é um cliente que ele é extremamente exigente, então ele quer receber lá uma pessoa uniformizada, com o crachá, ele só vai permitir essa pessoa entrar dentro do condomínio dele se tiver um crachá identificando quem é esse cara, esse entregador. Eu vou precisar mandar antes para o cliente quem é o entregador que vai fazer a entrega dele. Então, para eu poder entrar, por exemplo, nesse condomínio ou na casa desse cliente, eu preciso estar de carro, eu não posso ser de moto. Então, eu preciso entender as características desse cliente. Quem é esse cliente? O que ele está exigindo da gente? Né? Que nível de exigência esse cliente tem? Se eu sei qual é esse nível de exigência, eu vou tratar ele da forma como ele gostaria de ser tratado. E aí eu vou ter muito mais aderência. Né? E um outro ponto... Perdão, pode falar. Por mais que esse cliente não tenha um nível de exigência tão alto, né, Marcelo, me corrige se eu estiver errada, mas o quanto oferecer esse serviço de qualidade, esse profissional para entregar uniformizado, vai onerar nos meus custos? Ou é um cuidado que eu posso ter que vai oferecer segurança, que vai oferecer credibilidade para o meu cliente?
Então, não só o cliente que é extremamente exigente precisa desse cuidado, mas se isso for relevante para o meu mercado, por que não oferecer esse plus, né? Perfeito, Dani. Aí a gente entra no terceiro ponto aqui, olha que legal. Você está totalmente correta. E aí eu vou entender qual é a característica desse meu mercado. Porque, por exemplo, nós falamos aqui do carrinho abandonado, nós falamos de uma série de processos que acabam fazendo com que a gente não venda, né? Se toda a minha concorrência trabalha, por exemplo, entregando em 30 minutos, adianta eu fazer um trabalho todo, me esforçar para fazer o trabalho e entregar em 4 horas? Eu estou fora do que minha concorrência faz, eu não estou sendo competitivo de fato. Óbvio que a não ser que aquele cliente queira, e tem uma característica de receber em 4 horas, que os 30 minutos para ele seja um incômodo. Não é o caso hoje em dia, né? Mas então aí eu vou entender de fato isso. E eu vou entender o quanto isso vai custar, porque não adianta, e aí uma coisa que tem que ficar muito clara. Todos nós aqui temos operações para ter rentabilidade. Se eu não tiver rentabilidade, não faz sentido eu ter uma operação, né? Normalmente é assim que a gente pensa. Então, quando eu digo que eu vou trazer ele uniformizado, que eu vou trazer um diferencial para esse processo, eu preciso entender se isso aqui cabe na conta. Ele precisa caber na conta e esse cliente precisa entender e perceber esse valor para que, de fato, isso seja possível dentro do nosso cenário, ok? E aí, seguindo, eu costumo dizer o seguinte, a gente fala muito em velocidade hoje em dia, né? Então, a gente fala que a gente tem que ser rápido, que a logística é responsável pela velocidade, que a logística é responsável por chegar rápido na casa do cliente. Em partes, isso é uma verdade, mas por que em partes? Porque quando eu olho o meu prazo final, ele é um somatório do quê? Dos meus sistemas de entrada, mais o meu centro de distribuição, ou seja, o tempo que eu levei no centro de distribuição, eu tenho esse tempo de fato de transferência até a casa do cliente, de entrega, somados todos esses processos aqui, de fato eu vou ter um prazo de entrega. E aí eu vou conseguir entender o quanto cada etapa desses processos vai interferir na velocidade que eu vou chegar na casa do cliente. Muitas vezes subentende que para eu ser rápido, para eu chegar rápido na casa do cliente, eu tenho que ter uma transportadora extremamente rápida. Isso não é uma verdade absoluta. Não adianta eu fazer uma entrega em 30 minutos e eu levar 3 horas para separar o pedido. Eu vou estar gastando muito dinheiro para chegar rápido na casa do cliente, porque eu vou pagar por essa velocidade, mas dentro de casa eu vou ter processos lentos e eu vou perder esse tempo dentro de casa. Então, é de fato botar dinheiro fora quando a gente olha dessa forma. Então, sempre se olha primeiro para dentro de casa, eu deixar a minha operação mais ágil, para que eu possa ter uma transportadora rápida também, mas que esses dois processos somados tenham um prazo melhor aí para o nosso cliente final, tá bom? E aí, Dani, para a gente poder entender esses fluxos todos que nós falamos, a primeira coisa que a pessoa precisa começar a olhar para poder fazer esse prazo de entrega são os sistemas legados que ela tem dentro de casa. Então, vamos lá, quando eu faço a compra, por onde esse meu cliente vai passar por essa jornada? Ele não cai direto na logística, ele passa por um processo de integração de RP, ele passa por aprovação de cartão de crédito, ele passa por aprovação de pagamento, para aí ele cair dentro do WMS, para aí ele ter um TMS, e aí ele vai sair na ponta desse nosso fluxo. Todos esses sistemas aqui somados, o prazo deles é o que de fato vai trazer o nosso prazo final. Então, não deixem de olhar, por exemplo, para quanto tempo o RP de vocês leva para atualizar o pedido dentro do sistema. Não deixem de olhar para quanto tempo a operadora de cartão de crédito de vocês está levando para aprovar um pedido. Às vezes a gente tem aquilo na cabeça, é super rápido para aprovar. E muitas vezes tem muitos pedidos que ficam presos lá em análise de crédito, ficam presos nessa aprovação e levam lá 15, 20, 30, 40 minutos. E muitas vezes esse é o prazo que eu prometo para o cliente final, principalmente quando a gente fala de uma dark store ou quando a gente fala de uma entrega extremamente rápida. Então, é muito importante que todo esse conceito e todo esse processo esteja muito bem alinhado. E para que isso ocorra, eu preciso de uma coisa básica, planejamento. E quando eu começo a me planejar, Dani, eu preciso começar a entender, como nós falamos lá no começo, o tipo de produto que eu faço, quais são as características desse produto, por quê? Porque sabendo quais são as características, eu vou conseguir saber, por exemplo, que tipo de processo eu vou ter dentro da minha área de picking, da minha área de armazenagem, eu vou conseguir entender que tipo de transportador eu vou trazer para dentro de casa. Então, muitas vezes, um erro que a gente comete, quando a gente começa a ter uma loja de e-commerce, quando a gente está operando e começa a aumentar o mix, é trazer uma transportadora que quer atender vários setores ou várias áreas do meu negócio com vários tipos de produtos distintos. Então, eu vender chocolate não é a mesma coisa que eu vender congelado. Pô, mas os dois precisam de refrigeração, sim. Um congelado e um refrigerado. Se eu botar o chocolate dentro da câmara de congelados, ele vai ficar branco, né? Assim que a gente aprende lá atrás. Então, tem muito processo que a gente precisa ter características distintas. O transportador que transporta refrigerador não é o mesmo que transporta celular.
ele tem uma distinção entre esses dois caras. Um cara é rodo, transporta acima de 30 quilos cubados, e um outro cara é o courier, transporta produtos pequenos. O preço para esses dois caras é muito distinto. Muitas vezes a transportadora ela vem e diz o seguinte: mas eu faço os dois caras. Ela faz, mas ela vai ter um desses dois extremos que o preço vai ser factível, e o outro, normalmente, o preço é muito diferente. Por quê? Porque a característica do veículo que ela tem para essa entrega, ele é para um dos dois segmentos. Dificilmente, ou quase nunca, é para os dois. Outro ponto que eu preciso entender, Dani, nesse nosso planejamento, para a gente poder chegar na logística, é o nosso modelo de negócio. Então, vamos lá, eu estou começando o meu e-commerce. Eu vou entregar onde? Eu vou entregar na casa do cliente só? Ou ele vai poder retirar aqui na minha loja também? Ou eu vou pegar e vou comprar lockers? Vou desenvolver. Para quem não sabe, locker é aqueles armários inteligentes, onde o cliente faz a compra com a gente e eu coloco esse produto dentro de um armário inteligente e ele é normalmente num local de alto fluxo, né? E esse cliente passa por esse local e ele faz a retirada do produto que ele comprou, das compras que ele fez dentro desse local. Ou ainda, vou trabalhar com pick-up store, pick-up point. O que é isso? São aquelas lojas que você disponibiliza o item para uma retirada. Então, imagine que eu tenho uma parceria com um posto de gasolina na cidade, e aí o cliente faz uma compra comigo no meu site, eu disponibilizo essa compra lá nesse posto de gasolina, e quando o cliente faz a passagem por esse posto, ele retira esses produtos já pré-separados, né? Como se fosse um drive-thru, em vez de fazer no mesmo local, ele faz no local mais distante. Ou ainda, se eu vou fazer uma entrega agendada. Por exemplo, eu vou agendar essa entrega para esse cliente para que ele possa receber daqui 2 dias, que ele possa receber no período da tarde, em algum horário específico. Eu preciso definir isso aqui antes de definir qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso aqui é o que vai dar a característica do meu processo. O quão rápido eu vou precisar ser na separação, o quão rápido eu vou precisar ser nesse envio, qual tipo de sistema eu vou precisar ter dentro de casa para poder atender todos esses processos aqui. Então, essa definição desse planejamento, desse modelo de negócio, é de suma importância para a gente. E um outro ponto, Dani, que a gente comentou lá, é a característica do nosso mercado. Então, de fato, quem são esses nossos clientes e qual a exigência que esses caras estão fazendo? Quais são os diferenciais que esses meus concorrentes estão operando hoje, né? Que tipo de prazo que eles aplicam hoje? O que eles estão disponibilizando para os clientes? Eles cobram frete, dão frete grátis? As entregas são dedicadas ou eles mandam para uma transportadora onde vai vários outros segmentos juntos? Então, eu preciso começar a entender isso aqui para que eu possa fazer o melhor planejamento do meu negócio. E uma vez entendido esses 3 pontos distintos aqui, eu de fato planejei o meu negócio, né? Planejei o começo do meu negócio quando a gente fala de e-commerce. E agora, Dani, eu vou poder olhar para o nosso fluxo de operação. O que é importante essa introdução, Dani? Porque muitas vezes a gente começa a operar e a gente começa a encontrar muita dificuldade. E aí a gente fala, mas o e-commerce é muito difícil de fazer. Ainda mais num segmento que nem o de supermercados, por exemplo, Dani, que o pessoal está já operando há muito tempo dessa forma. Eu costumo dizer que é o mercado mais maduro quando a gente fala de venda física, né? Venda de alimentos existe desde sempre. Então, ele é o mercado mais maduro. Mas ainda é um mercado que está surgindo, está fazendo uma disrupção quando a gente fala do mercado digital. Então, quando a gente implanta a operação, às vezes o pessoal fala, mas é difícil realmente fazer e-commerce. É difícil. Só que se eu não pegar e não fizer esse planejamento antes, saber muito bem para onde eu quero ir, ele se torna mais difícil ainda e, às vezes, proibitivo. E a gente sabe que quando a gente planeja bem esse primeiro processo, o resto flui muito mais fácil. Então, uma vez planejado, Dani, a gente consegue entrar no nosso fluxo de operação. Vamos lá, Dani? Dani, para quem... quando a gente fala de fluxo de operação, normalmente o pessoal lembra disso aqui, né? O que eu tenho um fluxo de operação? Eu faço um recebimento, eu separo um pedido, eu faturo e eu mando para casa do cliente. Mal sabem que muitas vezes esse fluxo que parece 4 etapas vira esse negócio desse tamanho. O que é isso aqui, gente? Isso aqui, de fato, são todos os pontos que eu preciso olhar quando eu começo a desenhar essa minha operação por etapa. Quando eu começo a entender cada ponto que eu preciso ter de atenção nesse nosso processo de entrega no e-commerce, nesse nosso processo de venda pelo e-commerce, né? O e-commerce, de novo, é mais um canal de venda, ele não é diferente do que a gente faz no dia a dia. Todavia, ele tem algumas particularidades que a gente precisa ter bastante atenção. E aí, para começar, Dani, não tem como a gente começar se não for falando do nosso recebimento. Lembra que a gente falou atrás de planejamento. Planejei compras, planejei tudo que eu preciso para poder fazer essa entrada da minha empresa, do nosso negócio, né? E aí, antes de tudo, antes de olhar para qualquer outra coisa, o que eu preciso fazer? Aproximar a área de planejamento, compras e operação.
Quando eu começo a falar de recebimento, eu preciso conseguir saber o seguinte, beleza, o que eu vou receber? Eu vou receber refrigerador ou congelados? Quanto eu vou receber de cada fornecedor? Então é importantíssimo que a área de operações ela tenha uma visão muito clara daquilo que eu estou planejando como negócio. Então, um grande problema que a gente vê em muitas empresas, as empresas elas deixam a área de operações como uma área que ela só recebe informação. Ela não é uma área que participa do negócio. E a área de operação hoje ela tem uma responsabilidade muito grande de participar desse processo para poder planejar também o CD. Vou planejar minha operação, vou planejar o espaço que eu vou usar, vou planejar as gôndolas, vou planejar quanto eu vou ter de hortifruti, quanto eu vou ter de câmara fria e assim por diante. Então, tragam cada vez mais a área de planejamento para dentro desse processo. Garanta que haja uma agenda de recebimento. A gente precisa garantir uma agenda de recebimento para que a gente saiba e consiga ter condições de planejar o nosso dia. Muitas empresas, às vezes, são menores, eu tenho pouco funcionário. Eu preciso saber o que está planejado chegar para a gente, o que está planejado chegar no CD. Para quê? Para que eu consiga otimizar a minha mão de obra e otimizar as minhas áreas de apoio e áreas de negócio. Vamos lá. Pensem que eu tenho uma operação que não é grande, onde eu uso a mesma equipe para fazer recebimento, para fazer separação e às vezes até para fazer a expedição. Eu vou fasear isso aqui em diversos horários do dia. Se eu não tiver uma agenda e não tiver isso organizado, eu começo a parar processos de meio do caminho. Então, se eu tenho uma agenda e eu sei, por exemplo, que eu sempre faço recebimento no período da manhã, fica muito mais fácil a gente conseguir gerir esse processo todo. Um outro ponto importante é condicionar esse agendamento a uma validação da nota fiscal versus o pedido de compra. Para tudo que eu vou receber, eu tenho que ter o pedido de compra, ou seja, aquilo que eu estou comprando ele vem através de um pedido. Eu preciso validar se aquilo que eu estou recebendo, de fato, bate com o que eu estou pedindo na nota. Muitas vezes acontece do fornecedor, eu vou lá e peço para ele mandar um tipo de produto, eu peço lá banana catu e o cara me manda uma banana maçã. Se eu não faço a verificação, está chegando banana. Só que na hora de vender, eu posso ter um problema muito grande, porque eu estou entendendo que eu tenho um tipo de produto e na hora de vender eu tenho outro. Então, garantir que aquilo que está chegando, de fato, é aquilo que eu comprei, que eu me predispus lá a fazer o pedido de compra e que eu pedi para o fornecedor, é muito importante. E um outro ponto importante quando a gente fala de recebimento, os itens divergentes, ou seja, aquilo que chegou errado, eles precisam ser corrigidos na hora. Não deem entrada de item errado para depois fazer correção. Isso é o pior erro que pode acontecer. Sabe por quê? Porque item que está dentro de casa errado, ele não vende. E se ele não vende, é dinheiro parado. Se eu faço a correção no momento que está chegando esse produto, eu já emito uma nota de devolução, já comunico o fornecedor, já corrijo, já garanto que está entrando certo, esse produto vai entrar para dentro de casa e ele vai virar um produto a ser vendido. Se não acontecer isso, vai travar e vai ficar parado. É dinheiro parado no meio da operação. E é muito mais barato devolver no recebimento do que se eu tiver que retrabalhar isso no meio do processo. Imaginem que vocês têm aqui diversas lojas e vocês distribuem um item para todas as lojas de vocês. Quando chega lá na distribuição do item para todas as lojas, eu tenho um problema, seja ele de qualidade, seja ele de produto trocado, e eu preciso retrabalhar isso. Eu preciso na gôndola retirar esse produto e voltar com ele para mandar para o fornecedor. Até isso acontecer é muito difícil. Então é de suma importância que a gente de fato faça avaliação da qualidade desse serviço que a gente está recebendo. Se está certo, se a cor que eu comprei está certa, se a característica está certa, se a qualidade está certa, se eu tenho os códigos de barra corretos e assim por diante. Para itens perecíveis, é crucial o controle de lote de validade. Então, você receber um produto hoje sem controle de lote de validade, além de você estar botando um risco dentro da sua empresa, você corre um risco de, na hora de fazer a venda, você vender o produto mais novo antes do mais velho. Esse produto vai vencer dentro de casa e ele vai virar um produto aí de descarte. E aí a gente está falando o quê? Que é dinheiro de novo saindo pelo meio dos dedos, né? E para isso eu preciso ter uma regra clara para esse aceite de prazo de validade. Então vamos lá, eu vou aceitar prazo de validade no mínimo de 60 dias e eu preciso que esse 60 dias seja para produtos tais, para determinados produtos eu vou aceitar no mínimo 90 dias e assim por diante. Uma vez que essa regra for clara e os colaboradores conhecerem ela, eles vão poder fazer essa avaliação já na entrada. Uma coisa que eu sempre peço é o seguinte: peçam para que o fornecedor de vocês encaminhe na nota fiscal qual é a lote de validade desse produto, seja na observação, seja ao lado do produto, e aí a gente consegue saber na hora do recebimento se de fato o que eu estou recebendo é aquilo que o fornecedor está mandando com as características que eu determinei para o nosso negócio. Fazendo isso, a chance de vocês terem um problema com produtos vencidos dentro de casa é muito menor. Ok, Dani? Vamos falar agora um pouquinho de armazenagem. Então, a gente fez o recebimento, nós vamos ter que guardar isso por dentro de casa. E para guardar, o que é sempre importante? Garantir que todos os itens que a gente recebeu, eles estão disponíveis para armazenagem, ou seja, parece uma coisa boba aqui, mas acontece muito
a gente recebe bastante item, mas eu não deixo ele disponível para poder armazenar. E esse item vai ficando em alguns cantos do negócio, vai ficando no recebimento e eu não guardo. Se ele não está guardado, ele acaba não sendo vendido, né? Assegurar que as entradas sistêmicas aconteceram. A gente não consegue vender nenhum produto que não esteja dentro do nosso sistema, do RP, do sistema, seja ele qual for, né? Então, eu preciso garantir que tudo aquilo que eu recebi, de fato, ele virou um produto dentro do sistema. E aí eu vou verificar se eu não tenho lá itens misturados, mal condicionados, itens vazando e assim por diante, para que eu não faça uma guarda de um produto que não está bom. Lembrando que tudo aquilo que eu estou guardando, ele é um produto que vai ser vendido. Eu costumo dizer que a armazenagem ela é o coração da operação. A armazenagem, a velocidade de expedição, ela está diretamente relacionada à qualidade da minha armazenagem. Lembrem que quando a gente for separar, eu vou precisar saber onde esse item está. E eu preciso saber onde é que esse item está, seja ele através de um sistema, a gente vai falar mais na frente um pouquinho, ou seja ele através da própria memória do operador. Né? Quando a gente fala de uma separação, por exemplo, na loja. Se eu misturo esses itens, se eu tenho itens misturados, se esse item não está no local correto, a chance de eu não encontrar o item e não atender o cliente é muito grande. Então eu preciso garantir que esse item que está chegando, ele não está misturado com nada, que está armazenado no local certo. Se eu fizer isso, a chance de eu expedir mais rápido é muito maior, né? Então eu vou garantir que os itens estão guardados em embalagens corretas para armazenagem. Então pensem que eu vou expedir o item de 1 em 1. Faz sentido eu guardar caixa fechada, onde eu preciso que o separador chegue lá com um estilete, corte essa caixa. Eu preciso que o separador chegue lá e rasgue uma caixa para poder pegar. Olha o tempo que eu perco para fazer isso, além do risco. Então, se eu vou vender unitário, que eu guarde isso já na área de pick, na área de separação, unitário, guarda de 1 em 1. O que vai estar no buffer vai estar guardado em cima, né, nos andares altos de um CD, ou o que vai estar no estoque da loja, isso pode estar em caixa fechada, mas é importante quando isso venha para o picking da loja, ele esteja já na unidade de venda. Agrupa os itens por similaridade de venda. Pessoal, faço muita promoção, por exemplo, de condicionador e shampoo. Eu vou armazenar esses itens próximos. Eu vou vender eles juntos. Quando eu faço uma análise de venda, e eu posso fazer uma análise de venda histórica, eu consigo ver, por exemplo, quem vende aqui eletro, né, linha marrom. Eu tenho aqui, por exemplo, o televisor sempre vende com o cabo coaxial, ou com o cabo USB, perdão. Eu tenho lá o televisor e o cabo USB. Por mais que sejam dois itens distintos, eu vou deixar esses itens próximos. Eu tenho lá o suporte de televisão. Pô, mas ele é uma ferragem a TV eletrônico. Ok, esses caras vendem juntos, eles têm que ser armazenados próximos. Para isso, hoje, existem diversos sistemas que nos ajudam bastante. Mas a gente pode fazer isso também fazendo uma análise usando o bom e velho Excel de similaridade de venda, né? E um outro ponto importante é maximizar as áreas de picking. Tem estratégias específicas para isso. Então, eu consegui saber, dentro das minhas áreas de picking, né, onde eu faço separação, eu ter menos produtos, mesmo que eu tenha que reabastecer mais vezes, mas eu ter menos quantidade de um produto, mas eu ter mais quantidade de produtos. Então, eu vou ter lá, em vez de eu ter 100 shampoos, eu vou ter 50 shampoos e 50 condicionadores. Vou estar com ele muito mais próximo. Essa análise é legal ser feita em cima da curva de venda, para que eu possa abastecer, por exemplo, uma vez por dia. Mas eu caminho menos dentro da minha operação na hora de fazer a separação. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de unitização e desunitização. Então, eu tenho lá o shampoo que eu deixo junto com o kit, né, com o condicionador. Eu tenho lá, eu vendo o pincel, o rolo, e eu deixo isso junto. Eu tenho lá um produto um leite condensado que eu vendo ele unitário, então eu não deixo ele na caixa, eu deixo separado. E se eu for vender na caixa, que eu deixo ele, de fato, na caixa. Um outro ponto importante aqui. Fizemos lá daí na nossa armazenagem, guardamos nossos produtos, garantir que todos eles estão ok e que todos eles estão corretos. Eu vou entrar num processo agora, Dani, que é o processo que aí a gente costuma dizer que é onde que de fato virou um pedido, né? Então eu tenho validação de estoque, a nossa onda, geração dessa separação, nossa área de picking, conferência e uma área de triagem. É nesse momento que de fato a gente tem um pedido. Até então, quando a gente está falando de recebimento, armazenagem, guarda, esses produtos são nossos da loja. Então a responsabilidade deles é nossa, né? Quando eu tenho um pedido, esse cliente já pagou. Esse produto já não é mais meu, ele já é do cliente, eu só preciso enviar para ele. Quanto mais célere, quanto mais rápido e mais assertivo eu for nesse processo, melhor vai ser o nosso impacto lá na frente com esse cliente. E aí eu começo, de fato, a olhar para isso aqui com olhos de cliente, com olhos de qualidade para isso chegar lá na ponta. Então eu vou ver o seguinte, antes de eu poder fazer qualquer separação, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso validar se dentro desses pedidos que foram feitos, o que a gente chama de onda de separação, se eu tenho de fato que ele tem estoque.
Pô, mas como é que eu valido isso, Marcelo? Dentro do sistema. Hoje existem diversos sistemas que nos ajudam muito para isso. É um WMS, por exemplo, é um ERP que faz a gestão de todo o processo, o WMS ele faz a gestão de fato do que é a expedição de armazém. Quando eu começo a ter sistemas auxiliares, eles me facilitam muito esse processo. Ainda mais para quem está vendendo, por exemplo, em marketplaces, vende em outros locais que não só no seu site próprio, onde eu tenho diversas entradas de pedidos e essas diversas entradas de pedido podem culminar, se não bem azeitado aí a nossa área de operações, a nossa área de gestão de sistema de operações, eles podem culminar na venda, mais de uma venda de um mesmo produto. E aí eu começo a ter um furo de estoque. Então é importante que eu sempre valide tudo aquilo que eu tenho, se eu tenho de fato esses itens em estoque, e aí eu posso gerar o que a gente chama de onda de separação. Né? O que é uma onda de separação? É onde eu vou juntar todos os pedidos que vieram de um determinado período e vou disponibilizar isso para que o nosso separador, a nossa pessoa de picking, possa separar esses produtos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa é conseguir ver, concatenar, que a gente chama, os pedidos com os mesmos itens de uma mesma janela. Pensem comigo o seguinte, eu tenho lá uma venda e eu fiz quando a gente olha nossa venda da manhã, por exemplo, eu faço expedição meio-dia, e eu olho a nossa venda da manhã, eu tenho lá uma venda de produtos similares, ou produtos iguais. O cara comprou, tem 50 pedidos e todos os 50 pedidos têm leite. É um leite denominado leite. O que eu faço? Ao invés de eu ir 50 vezes naquele endereço, eu vou juntar esses 50 pedidos, mesmo que eles estejam fora de ordem, ou seja, não é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu posso ter o primeiro com leite, o quinto com leite, o oitavo com leite e assim por diante. Eu vou juntar esses pedidos para que eu possa ir somente uma vez naquela área de separação. Então, eu começo a reduzir minha movimentação dentro do meu CD. Eu começo a reduzir minha movimentação dentro do meu estoque. Óbvio que pedidos que têm muitos itens, pedidos com muitos itens distintos, eu acabo tendo que ir mais vezes. E para isso, existe o que a gente chama de área de separação. Ou seja, eu posso ter produtos que são similares, eu começo a separar esses produtos similares, eu destino eles para uma área de separação específica, e nessa área de separação, eu começo a concatenar os demais itens por pedido. Mas eu começo a caminhar menos dentro da minha operação. Eu posso priorizar e preciso todos os pedidos por modalidade de entrega. Se eu tenho um pedido que a modalidade de entrega dele é só para amanhã, ou seja, o cliente comprou com prazo de 24 horas, e eu tenho pedidos que o cliente comprou com prazo de 2 horas, óbvio que eu preciso priorizar os pedidos de 2 horas. Isso é importante que se faça antes de eu, de fato, começar a separar. Tudo isso aqui é o que a gente chama de waving, é a geração e a inteligência de como eu vou descer com esses pedidos para a minha área de operação. Uma vez que eu fiz isso, eu vou conferir o item, se o item tem o endereço a ser coletado, ou seja, eu cheguei lá, eu tenho que ver se esse item de fato é aquele que eu estou comprando, e se o endereço que ele está coletando de fato é o endereço correto. Quando eu faço separação dentro de armazéns, isso aqui é muito mais fácil, porque eu vou ter endereçamento. Quando eu faço separação na loja, é mais difícil porque a loja não tem separação. Porém, já não tem endereçamento, perdão. Porém, já existem hoje sistemas que eles nos dão zona. Então, por mais que eu não tenha um endereço lá preso na gôndola, ele me dá uma zona que aquele produto está, e eu confirmo aquela zona de separação, tá? E aí aqui, como eu comentei, construir essa área específica para pedidos que precisam ser verificados. Então, eu tenho lá diversos pedidos com diversos itens, eu posso separar, por exemplo, os 10 pedidos mais semelhantes ao mesmo tempo. Eu vou separar 5 leites de cada um dos pedidos, eu vou ter 10 pedidos ao mesmo tempo, vou separar 50 leites. Quando eu chego nessa área de separação, eu coloco 5 em cada pedido, em cada um dos 10 pedidos, e aí eu vou começar a separar, por exemplo, a banana. Eu vou separar 7 pedidos de banana, eu vou trazer os 7 pedidos, vou colocar nesses 7 caras e eu começo a separar de 10 em 10 pedidos, por exemplo. E o que é importante é sempre treinar muito a equipe, para que ela consiga entender esses pormenores e o que traz vantagem competitiva para a gente de velocidade, tá bom? E uma vez que a gente separou o pedido, Dani, a gente fez lá a nossa entrada, separamos o nosso armazenado, separamos o pedido, a gente vai para o nosso faturamento, embalagem e expedição. E é nessa etapa, Dani, que a gente tem a última barreira entre o pedido correto e o cliente. Se eu passei por aqui, o cliente vai receber errado. Então é importantíssimo que a gente tenha uma gestão muito forte desse processo aqui. Então vamos lá, é o último momento onde eu tenho a possibilidade de conferir se o pedido está correto antes de eu embalar ele, né? Então o que é importante? Que eu tenha um sistema que aponte os itens que compõem aquele pedido, dando ênfase à quantidade de volumetria, cor, etc., e principalmente a característica específica do produto. Aqui, gente, ele é diferente de um checkout, porque no checkout, normalmente, o cliente está levando, eu vou só conferindo o produto, eu vou embalando para o cliente. Aqui é o contrário, eu já tenho o pedido, eu já sei o que o cliente pediu, eu preciso garantir que aquele produto que eu estou passando no checkout,
exatamente igual àquele produto que o cliente pediu. Então, eu preciso conseguir conferir esse processo. Óbvio, de novo, RPs, WMS, tem muito sistema hoje que nos ajuda. Se eu não tenho nada disso, que use uma lista. Eu preciso ter uma lista, eu preciso ter como conferir se aquilo que eu estou separando de fato é aquilo que o cliente está pedindo, né? Uma outra coisa importante, salva lá o login, o nome, quem fez a conferência, quem fez a separação, anota isso de alguma forma. Se eu não tenho um sistema, pode anotar num documento mesmo, no papel de separação, seja onde for. Para quê? Para que eu consiga monitorar futuramente, se eu tiver algum tipo de erro, que eu consiga voltar e treinar esse colaborador. E dizer, olha, nós erramos aqui, vamos entender o que está acontecendo, e aí conseguir cada vez mais evoluir com essa equipe. É muito importante, quando eu tenho um processo com um sistema, um pouco mais fácil. Quando eu não tenho, eu dependo muito dessa mão de obra. E essa equipe precisa estar muito bem treinada para entender como esse processo funciona e garantir essa satisfação do nosso cliente lá na ponta, né? Um outro ponto legal que eu gosto de fazer é ter as câmeras de controle sobre as áreas de conferência. Assim tu consegue atenuar as reclamações de falta de itens, principalmente. O que é muito comum acontecer? O consumidor ele recebe, por exemplo, uma sacola, nessa sacola deveriam ter 5 itens e ele reclama que um dos itens não foi. Muitas vezes esse item está dentro da casa dele, está numa outra sacola, caiu, ele não viu, o filho pegou antes, a gente tem muita reclamação de falta. Quando eu tenho a câmera filmando aquilo que foi feito, que foi colocado na sacola, eu consigo olhar dentro do meu processo e enxergar, ó, realmente isso foi. Eu posso mostrar isso para o cliente e dizer, ó, foi enviado para você, ou ainda eu posso ver se eu estou errando dentro de casa. Então, essas câmeras hoje em dia têm um custo que não é alto, a gente consegue ter câmeras de vigilância hoje com um custo super barato, e nos ajudam muito a monitorar como está sendo feita a nossa operação, né? E aí um outro ponto é realizar faturamento na última etapa do processo. Eu garanto que todos os itens que eu tenho dentro de casa foram faturados, porque eu separei para o cliente foi faturado. E aquilo que porventura não tiver dentro do meu estoque, ou seja, aquela ruptura, eu não vou precisar reemitir uma nota, né? E aí aqui eu sempre trago, acho que eu até trago no próximo slide, mas eu vou antecipar aqui, eu sempre trago o seguinte, muita gente me pergunta, Marcelo, eu posso faturar antes de separar e já fazer uma separação com a nota? Porque para o cliente a gente causa um impacto melhor? Eu sempre falo pode, só que aí tem alguns ônus que a gente vai sofrer, eu vou passar no próximo slide aqui. Então essa etapa aqui que a gente sempre ensina faz o faturamento depois no final, que tu vai garantir que tudo está dentro de casa, foi faturado e aquilo que não tem, tu não faturou, mas também tu não causou impacto para o cliente dizendo o que ia fazer. Outra dica aqui, usar mini dump, gente, é uma nota fiscal simplificada. Para quem está expedindo do armazém, em vez de usar a nota fiscal grande, usar a mini dump, ela já pode ser usada, ela substitui a nota fiscal em modelo A4. Para quem está fazendo a loja, vai ter o cupom fiscal e aí já fica muito mais facilitado. Mas olhem para a mini dump, porque para poder viajar, você precisa ter essa dump fiscal, essa dump junto com o produto, e a mini dump substitui a nossa dump completa aí A4, tá bom? E aí, Dani, que eu estava comentando agora, existe esse modelo de fazer o faturamento antes de todo o processo. Por que isso aqui é legal? Dá uma vantagem bacana, né? Uma das coisas que o cliente sempre tem, diferente da loja física, que eu chego lá e eu pago um produto e eu levo ele, no e-commerce eu pago um produto e eu espero alguém me entregar. Eu vivo uma expectativa. Quando eu emito a nota fiscal, esse consumidor ele tem, de fato, uma experiência dizendo o seguinte, peraí, emitiu a nota, ele se sente muito mais respaldado, ou seja, agora ele tem um documento fiscal dizendo que o produto já é dele. Por mais que ele não tenha recebido, ele tem um documento fiscal dizendo que o produto já é dele. Então, quando eu emito essa nota fiscal rápido, ou seja, o cliente fez o pagamento, deu o pagamento aprovado, eu tenho lá 30, 40 minutos, eu já emito uma nota fiscal para o cliente. Ele traz essa sensação de saciedade para o cliente. Todavia, se eu não tiver esse item dentro de casa, se eu tiver uma ruptura, eu vou precisar cancelar essa nota e reemitir ela. E aí eu causo um impacto muito ruim no cliente. Então, para quem tem um processo onde o seu estoque tem uma curiosidade boa e o seu estoque está super sob controle, vale a pena fazer o faturamento antes. Para quem tem risco de ruptura, não faz, porque aí o feitiço vira contra o feiticeiro e vira muito pior o impacto para o cliente nesse processo aqui. E para a gente poder, Dani, fechar esse processo todo, a gente vai falar um pouquinho da embalagem, do pique. Vamos lá, primeira coisa, transportar é extremamente caro, cuidado. Muitas vezes a gente quer fazer uma embalagem linda, grande, bonita, e a transportadora nos cobra por cubagem. Fica muito caro mandar isso para o cliente. Então, a embalagem, em suma, gente, ela é feita para proteger o produto. Então, garanta que ela proteja o produto. Ela pode ser bonita? Pode. Ela pode ser legal? Pode, desde que proteja o produto. E essa é a principal função dela. Garantir sempre que possível uma embalagem padrão, aí tu facilita, né? Aí tu facilita a montagem da embalagem, tu facilita esse transporte.
e garantir sempre que, por mais que eu esteja, e aí marketing gosta muito disso, né? Por mais que a gente esteja criando aqui uma boa impressão para o cliente quando ele recebe o produto, que eu esteja criando para o cliente aqui um diferencial de fato em receber uma embalagem muito legal, muito bacana, se eu não tiver um cuidado grande em garantir que o produto chegou em perfeitas condições, não adianta a embalagem ser linda, a embalagem entregar uma mensagem maravilhosa para o cliente, mas o produto não vai estar em perfeitas condições. Eu botei tudo isso por água abaixo. Dani, passamos aqui já o nosso tempo. Eu poderia ficar aqui mais horas e horas, porque é um prazer eu poder fazer isso, mas eu acho que aqui, o restante dessa aula, o pessoal consegue acompanhar com a gente nos nossos cursos aqui do Sebrae, correto? Super legal, Marcelo, muito obrigado. Eu aprendi muito, foi uma super aula. Eu espero que quem está nos acompanhando também, dicas super práticas, né? O pessoal já consegue sair aqui desse momento nos acompanhando e já colocar em prática, já colocar a mão na massa. A dica da câmera eu achei super legal, né? Um investimento bem baixo, né? Que consegue trazer um resultado super interessante para a operação. Deixa eu te perguntar, quem tem uma operação de uma pessoa, de um soldado só, quem é dono do negócio e executa todo o processo, é importante que ele mapeie todos esses passos, como você sugeriu? Qual que é a dica para esse empreendedor que toma conta de todo o processo e a operação dele? Dani, vamos lá. Respondendo a tua pergunta aqui bem objetivamente. Seja um exército de um homem só, como comentou, ou um exército gigante, as etapas precisam existir. Pode ser que esse empreendedor individual, essa pessoa que está fazendo sozinha essa separação, ele consiga ter garantias de partes desse fluxo, porque foi ele mesmo que fez. Então ele garante, ele sabe onde é que está o produto guardado, ele sabe como ele foi armazenado, ele sabe de fato qual é a validade desse produto, qual é a garantia que ele está tendo para isso, e ele encurte o processo e o tempo que ele faz, que ele invista nisso. Mas se ele pular alguma etapa, ele vai estar correndo o risco de não cumprir aquilo que a gente se predispõe lá atrás, né? No começo desse processo todo, que é garantir a qualidade e que esse produto chegue para o cliente nas condições perfeitas e como o cliente comprou da gente. Então, minha dica posso até encurtar algumas etapas, mas não pula elas, que eu acho que é muito importante que todas elas existam. Muito legal, muito obrigada, Marcelo. Bom, eu quero te agradecer imensamente, né, por essa aula. Espero que tenha colaborado bastante para quem está nos acompanhando. E quero deixar aqui o convite também, né? Marcelo faz parte do programa E-Commerce Sebrae, que nesse momento é voltado especificamente para alimentos e bebidas. Então, a gente considera todas as particularidades desse segmento, né? Que exige aí um esforço, um cuidado bem importante com cada passo do processo. O link para conhecer mais informações sobre esse programa, que ele é composto por conteúdos gravados, conteúdos muito ricos por essa equipe da E-Commerce Brasil, né, que tem muito para colaborar para o nosso dia a dia, e também com mentorias individualizadas, né? Uma das mentorias é feita com o Marcelo, então tem muita troca, muito aprendizado aí no programa, e o link do programa está aqui embaixo na descrição. Fica aqui meu agradecimento, fico total à disposição. Um abraço, até mais, Marcelo. Dani, obrigado, um prazer. No E-Commerce Brasil, agradecer vocês, agradecer quem está aqui nos assistindo, agradecer ao Sebrae. É importante que a gente faça isso, o trabalho que o Sebrae faz hoje no mercado, ele é super importante e traz aí uma relevância para todos esses empreendedores, muito importante. Eu fui um consumidor por muito tempo do Sebrae quando eu comecei meu negócio, Dani. Hoje eu colaboro com vocês e consumo ainda muito material que vocês trazem para a gente na empresa. Então, mais uma vez, obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado, gente. Obrigada por assistirem. Até mais.